Deus abençoe você, muito bom estar aqui mais um dia, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. O que nós vamos falar hoje é um assunto chamado honra. Nós decidimos falar sobre esse assunto porque temos visto tantos jovens, homens, velhos dentro da igreja que não têm desfrutado do melhor de Deus porque não aprenderam a lidar com a honra. Muitas vezes nós vemos pessoas com a vida um pouco atrasada, pessoas que já deveriam estar casadas ainda solteiras, outros que deveriam estar em um bom emprego ainda nem começaram a trabalhar, e isso tem atrasado a vida de muitas pessoas. E uma das coisas que tem gerado esse atraso é que as pessoas não aprenderam a lidar bem com a honra. Então hoje nós vamos falar sobre honra e eu quero que você guarde isso dentro do seu coração, porque a coisa mais poderosa que Deus pode dar a um homem é uma palavra. A palavra é a semente da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou pelo poder da palavra. Então, quando o Senhor libera uma palavra, isso pode criar tantas coisas novas na sua vida. Por isso eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Amém? Eu quero orar com você no nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que aonde essa palavra estiver chegando agora, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desses ouvintes, de cada pessoa que está ouvindo, que eles possam aprender princípios da Tua palavra, para desfrutar de uma vida plena nessa terra, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Vou falar algumas frases sobre honra. A primeira que eu quero falar é: honra é a semente da longevidade. Você vai ver que Êxodo capítulo 20, verso 12 está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha longevidade de vida. O seu pai e a sua mãe, os nossos pais, são os responsáveis pela nossa vida aqui nessa terra. Por isso, a nossa vida nessa terra está relacionada aos nossos pais. Portanto, quando nós honramos aos nossos pais, nós estamos alcançando longevidade para a nossa vida. Esse princípio também funciona de outras maneiras. Por exemplo, o seu cônjuge, se você é casado, ele é o responsável por você ser casado, responsável pelo seu casamento. Portanto, se você quer longevidade no seu casamento, você vai honrar o seu cônjuge. Se você quer longevidade no seu trabalho, você vai honrar a sua empresa, o seu patrão e assim por diante, porque honra é a semente da longevidade. Outra frase que eu queria falar com você é que honra tem o poder da iniciação. Efésios capítulo 6, versículo 2 está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Você vê que a honra, ela iniciou os mandamentos com promessa. Essa é uma característica da honra, iniciar. Honra tem o poder da iniciação. Quando nós temos passagens importantes onde nós vamos iniciar um novo ciclo na nossa vida, geralmente existe uma cerimônia de honra. Por exemplo, quando você está saindo da vida de solteiro e entrando na vida de casado, existe uma cerimônia de honra chamada casamento. Quando você está saindo da vida de estudante para a vida profissional, também existe uma cerimônia de honra chamada formatura. A honra tem o poder de iniciar novas estações, novos ciclos, assim como o primeiro mandamento com promessa foi honra. Então, se você precisa iniciar um novo tempo no seu relacionamento, no seu casamento, procure uma maneira de honrar. Se você quer iniciar um novo ciclo, uma nova estação nas suas finanças, procure uma maneira de honrar ao Senhor com seus bens, e a honra vai iniciar um novo ciclo, porque honra tem o poder da iniciação. Outra coisa forte, outra frase que eu quero falar sobre a honra. A honra é uma semente, e como toda semente, você precisa plantar para colher. Outra frase sobre honra: a honra abre portas. Nós temos tantos exemplos de pessoas que abriram portas na sua vida através da honra. Amém? Então, agora, a quem nós devemos honrar? Por que nós devemos honrar? Como nós podemos honrar? Então, a primeira pergunta que eu quero responder:
Por que devemos honrar? Primeiro, porque é um mandamento. Apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 13, versículo 7, ele disse: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, por que nós devemos honrar? Primeiro, que é um mandamento. Segundo, porque nós colheremos excelentes frutos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz o seguinte: o Senhor disse: aos que me honram, eu honrarei. Então, por que devemos honrar? Primeiro, porque é um mandamento. Segundo, porque colheremos excelentes frutos. Agora, a quem devemos honrar? Primeiro, o primeiro a quem nós devemos honrar é a Deus Pai, ao Criador. Gostaria de ler com você um texto que está em Apocalipse capítulo 4, verso 11, e depois outro texto que está em Apocalipse capítulo 7, verso 11 e 12. Vou ler. Está escrito assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir. E agora Apocalipse 7:11 está escrito: e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a quem honrar? Primeiro, a Deus Pai. Como nós podemos honrar a Deus Pai? Existem muitas maneiras de honrar a Deus Pai. Uma maneira são os nossos bens. Honra vai estar muito relacionada aos nossos bens. Mas Provérbios capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Muitas pessoas têm dificuldade de honrar o Senhor com os bens, porque muitas pessoas têm preferido acreditar na mídia do que na Bíblia. A mídia está recheada de pessoas falando sobre pastores, sobre igrejas que têm usado mal as finanças, têm administrado de maneira incorreta, incoerente. Isso tem fechado o coração das pessoas para lidar com as finanças dentro da igreja. Mas finanças é um assunto que se relaciona muito com Deus, porque se nós somos dele, tudo que temos precisa ser dele também. Então nós não temos como honrar a Deus com a nossa vida e deixar as nossas finanças fora disso. Uma maneira de honrar ao Senhor é com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. O interessante das primícias é que a primícia tem um princípio de que tudo é de Deus primeiro. Ele criou a terra, Ele criou a semente, Ele criou a chuva. Então Ele nos deu a terra, Ele nos deu a semente, Ele nos deu a chuva, Ele nos deu a colheita. Tudo é dele primeiro. Então, as primícias vêm de uma consciência de que tudo é do Senhor. Por isso nós tiramos das primícias, e por isso o Senhor se agrada da verdadeira primícia. Por isso o Senhor se agradou de Abel, porque Abel tirou das primícias do seu rebanho. Então essa é uma maneira de honrar ao Senhor, com os nossos bens e com a primícia de toda a nossa renda. Outra maneira de honrar ao Senhor é andando em justiça. Provérbios capítulo 16, versículo 31, está escrito assim: coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no caminho da justiça. Então, outra maneira de honrar ao Senhor é andando em justiça. Então, os cabelos brancos, os cabelos grisalhos, a longevidade de vida é uma coroa de honra que nós obtemos andando no caminho da justiça. Então, outra maneira de honrar ao Senhor e também ser honrado pelo Senhor
é andando em justiça. Outra maneira de honrar ao Senhor é com atos de compaixão. É uma maneira de honrar ao Senhor, é muito interessante isso aqui. Diz assim a palavra em Provérbios 14:31: o que oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas aquele que se compadece do necessitado honra-o. Olha que texto forte, irmãos. Está dizendo: aquele que aquele que oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas aquele que se compadece do necessitado está honrando ao Criador. Então, uma outra maneira de honrar ao Senhor é com atos de compaixão. Outra maneira de honrar ao Senhor é com palavras sinceras. Não apenas palavras bonitas, não apenas palavras poéticas, mas palavras sinceras. Por que palavras sinceras? Porque Jesus, ele disse assim, o seguinte texto: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Marcos capítulo 7, versículo 6. Então, uma maneira de nós honrarmos ao Senhor é com palavras sinceras. Não palavras bonitas. Deus não vai se impressionar com canções bonitas e com poesias, mas Ele vai se impressionar, sim, se sentir honrado quando as palavras são cheias de sinceridade. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, uma maneira de honrar é com palavras sinceras. A quem honrar, já falamos, ao Pai. Agora, não tem como honrar ao Pai sem também honrar ao Filho Jesus. Olha o que está escrito, João capítulo 5, verso 22 e 23. Está escrito assim: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 22 e 23. Então, nós não temos como honrar a Deus sem honrar a seu Filho Jesus. Muitas pessoas dizem crer em Deus, mas querem viver distantes de Jesus. Você não tem como honrar a Deus se você também não honrar a seu Filho Jesus, porque quem honra ao Filho, honra ao Pai. Amém? A quem mais honrar? A Bíblia diz a quem é devido, como eu já li em Romanos 13, 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. A quem mais honrar? Aos pais. Nós já lemos aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 12, que os pais precisam receber honra. Honrai aos vossos pais, para que se prolonguem os seus dias de vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. A quem mais honrar? Aos maridos. Olha o texto que eu vou ler aqui em Esther, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. Esse decreto foi falado porque uma esposa chamada Vasti, ela desonrou ao seu marido, que era o rei. E diante daquela desonra, foi pedido que o rei baixasse um decreto, então. Porque as esposas devem honrar, sim, seus maridos. Podemos ver também Efésios 5,33, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Então, a quem honrar? Ao marido. A quem mais honrar? Lógico, as esposas. Se nós estamos falando de honrar o marido, as esposas também devem ser honradas. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento,
dando honra à mulher como vaso mais fraco. Olha só, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Os maridos precisam honrar a esposa, saber que ela é sim um vaso mais frágil, que ela precisa ser honrada. Nas muitas linguagens de honra que existem, já já nós vamos relembrar algumas, falar mais algumas, mas nós precisamos honrar as nossas esposas. Outras pessoas que precisam ser honradas, aqueles que se empenham na obra de Cristo. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 29 e 30. O apóstolo Paulo estava mandando um homem de Deus para lá, e ele deu uma recomendação à igreja. Olha qual foi a recomendação: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Honrai sempre homens como este, homens que têm se esforçado pela causa do Evangelho, líderes e pessoas. Muitos estão trabalhando como missionários, muitos estão como pastores em tempo integral, mas existem também muitos líderes que estão trabalhando no seu dia a dia, nas suas profissões, e à noite estão evangelizando, estão liderando células, pessoas que estão mesmo trabalhando pela causa do Evangelho. Honrai sempre pessoas como esta, em nome de Jesus. Outra pessoa que deve ser honrada são aquelas pessoas que são fiéis às autoridades. Tem um texto que você pode ler em Esther, capítulo 6. Você pode ler do versículo 2 ao 11, eu não vou ler o texto todo, mas ali fala sobre o que o rei mandou fazer a Mardoqueu, a Mordecai. Ele tinha sido fiel ao rei no passado. E um dia o rei foi pegar os escritos e leu a respeito do que esse homem, Mardoqueu ou Mordecai, tinha feito, de como ele tinha sido fiel. Então o rei perguntou que honras deram a ele por esse feito. E eles falaram nenhuma. Então o rei disse que como se honra, como se faz a uma pessoa a quem o rei quer honrar. E aí eles falaram que aquele homem deveria andar no cavalo, na mula do rei, com aquelas vestes bonitas, e deveria ser falado diante dele que é assim que se faz a um homem a quem o rei quer honrar. E Mardoqueu, ou Mordecai, foi honrado naquele dia, porque ele foi fiel às autoridades que estavam naquele lugar. Então, quem mais deve ser honrado? Aqueles que são fiéis às suas autoridades. A quem mais devemos honrar? Aos líderes. Agora eu quero falar aqui de dois tipos diferentes de honra, dois tipos diferentes de liderança. A primeira, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,17, ele escreveu assim: aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Outras traduções vão dizer: sejam estimados por dignos de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, principalmente os que se afadigam na palavra, no ensino. Então, aqueles líderes que têm assim presidido tão bem, se desgastado para ensinar a palavra à igreja, esses são dignos de dupla honra. Não só no que se refere a finanças, mas também a honra do povo, a honra das pessoas que estão ali. E os líderes em geral que estão ensinando, você que congrega em alguma igreja, honre muito a sua liderança. Eu sei que esse assunto não é muito falado, e para aqueles que são líderes, para aqueles que são pastores, se torna um pouco complicado de falar, porque pode dar a entender que esses pastores estariam procurando a sua própria honra, procurando ser honrado. Mas nós não podemos deixar de ensinar esses princípios, porque o apóstolo Paulo mesmo disse a Timóteo:
na doutrina mostra integridade, no ensino mostra integridade, ou seja, nós precisamos ensinar tudo. Precisamos ensinar tudo que está escrito. Então, não podemos deixar de ensinar sobre honra, porque se você não vive uma vida de honra, então você vai deixar de desfrutar de muitas bênçãos do Senhor. Então, os líderes, eles precisam ser honrados, porque é princípio da palavra. Um texto que todos conhecem, e se eu falar com você aqui, tudo que o homem semear, provavelmente você responde já aí, isso também ceifará. Todos conhecem esse texto, mas poucas pessoas sabem o versículo que está antes desse texto. Por isso eu vou ler com você Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7. Está escrito assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Olha que interessante. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Você está sendo instruído na palavra. Então, aquela pessoa que está te instruindo na palavra, ela deve ser participante de todas as coisas boas da sua vida. Então, se você tem bens, essa pessoa deve participar dos seus bens. Se você recebe uma bênção, essa pessoa deve participar dessa bênção. Isso não é pregado muito, porque isso é um ensino difícil. No meio de tantos escândalos que nós vemos na mídia, algumas pessoas poderiam chamar alguém que traz um ensino como esse de aproveitador. Mas na verdade a honra é uma semente que você está plantando e você vai colher no nome de Jesus. Amém? Agora, como eu falei antes, Deus é acima de todos, digno de ser honrado. Quando eu estou honrando ao meu marido, à minha esposa, aos meus pais, aos meus líderes, na verdade eu estou juntamente com isso honrando a Deus. Quando eu estou tendo compaixão com os pobres, quando eu estou andando em justiça, na verdade eu estou honrando a Deus. Então, para você assimilar bem, eu quero falar com você de novo sobre 3 linguagens da honra. A primeira linguagem, palavras sinceras. Eu te falei sobre o texto de Marcos 7,6, onde Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Não tente honrar pessoas com palavras falsas. Não tente honrar a Deus com palavras poéticas mais falsas. Palavras sinceras. Elas podem até não ser tão bonitas, mas cheias de sinceridade. Você vai conseguir honrar a Deus dessa maneira quando Ele olhar e ver o seu coração sincero. Uma outra linguagem de honra que eu quero falar aqui é tempo. Você não pode honrar a Deus sem dar tempo a Deus. Eu vejo pessoas que falam: eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida, mas não tem tempo para Deus. Existem pessoas que até falam: não, 24 horas do meu dia é para Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você é casado, por exemplo, imagine uma mulher que é casada, e essa mulher tem um marido que trabalha muito e paga as contas direitinho dentro de casa, não falta nada em casa, ele é um bom provedor ali. Eu quero te perguntar, o fato desse marido ser um bom provedor dá a ele o direito de não se encontrar com a esposa, não ir para casa ficar com a esposa, não dormir com a esposa? Não. Uma coisa é diferente da outra. Esse marido não pode chegar para a esposa e falar: olha, eu já trabalho o dia inteiro por você, eu já trabalho para pagar suas contas, agora eu não preciso ficar com você, porque eu já faço tudo para você. Isso não pode acontecer. Da mesma maneira, isso não pode acontecer na nossa vida com Deus. Nós não podemos chegar e falar: eu vivo para Deus, eu acordo para Deus, eu trabalho para Deus, e por causa disso eu não preciso ter tempo a sós com Deus.
Você precisa ter tempo a sós com Deus. Separar aquele tempo onde você vai fechar a porta do seu quarto, ou se você não tem um quarto só seu, você vai procurar um lugar para ficar sós com Deus. E ali você vai adorar a Deus, você vai cantar canções para o Senhor, você vai ter aquele tempo de adorar e de falar com Deus, de ler a sua palavra, de meditar na sua palavra e de deixar o Senhor falar com você. Porque se você não pode tirar tempo para ficar com Deus, então você está desonrando a Deus. O tempo com Deus também pode ser dedicado na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Disse um pastor amigo meu que é impossível abraçar a cabeça sem abraçar o corpo. Você não pode abraçar Jesus, ser íntimo de Jesus, sem ser íntimo com o corpo de Jesus, que é a igreja. Portanto, se você quer honrar a Jesus, você também tem que honrar a igreja. Você vai separar tempo para se dedicar às coisas da igreja, aos cultos, às reuniões, se a sua igreja é uma igreja em célula, às células, aos discipulados, para que você possa honrar ao Senhor com o seu tempo. Assim também os maridos precisam dedicar tempo às suas esposas, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Na igreja onde eu pastoreio, Ministério Casa do Pai, se você não conhece, você pode entrar no site www.ministeriocasadopai.com. Lá nós temos uma cultura que o nosso culto acontece só no dia de sábado. Nós nos reunimos em muitas células na semana, mas a nossa reunião, o nosso culto de celebração é no sábado, porque nós decidimos que domingo seria um dia onde os irmãos iam dedicar à família. Porque os irmãos precisam ter tempo para a família, porque honra nós também fazemos com tempo. Nós honramos as pessoas com o nosso tempo. Amém? E a terceira linguagem, eu já falei as palavras, eu já falei agora o tempo, e a terceira linguagem que eu quero falar com você novamente são os bens. Não tem como honrar a Deus sem bens. Não tem como honrar a pessoa sem colocar os bens no meio. Deixa eu te falar, é diferente presente e honra. Eu posso comprar um presente para minha esposa que não seja um presente para honrar a minha esposa. Eu posso passar na padaria e na hora do pãozinho lá, eu pego um chocolate para ela e trago para ela, e ela vai se sentir feliz porque eu me lembrei dela. Mas se eu quero honrar a minha esposa, eu vou fazer algo especial para ela. Eu vou comprar algo que me custe. Então, imagine que você recebesse a missão de honrar ao governador do seu estado. O que você daria ao governador do seu estado para honrar a esse governador? Se ele é o governador, provavelmente ele anda num bom carro, ele mora numa boa casa, sabe? Ele tem uma caneta muito cara para assinar documentos, ele tem um relógio muito caro, e se torna difícil honrar um homem desses, porque você vai ter que gastar um bom dinheiro para honrar esse homem. Da mesma forma, se eu quero honrar a minha esposa, eu me lembro de uma vez que eu fiz uma cerimônia para honrar a minha esposa. Ela tinha um sonho de trocar as alianças. Então eu fiz uma cerimônia, fui em várias lojas com ela para ela escolher a aliança que ela queria, e ela escolheu a aliança, e nós não compramos, fomos embora para casa, e depois eu fui escondido dela, comprei a aliança, fiz uma cerimônia linda em um café da manhã, e preparei aquela surpresa onde uma pessoa veio com uma caixa tão bonita, e ali abriu a caixa diante dela, e lá estavam as alianças, e ela olhou para mim e começou a chorar, falou: Gilson, eu nunca achei que você ia comprar essa aliança. E ela se sentiu tão honrada, as pessoas que estavam ao nosso redor estavam chorando, porque a honra, ela faz isso. Então, eu gastei muito dinheiro para honrar a minha esposa. Agora, se honrar ao governador se torna difícil, se honrar uma pessoa de bem se torna difícil, isso também me faz pensar que Deus é muito humilde. Porque o Senhor fala: honra ao Senhor com os teus bens. Os nossos bens são tão pouco diante da grandeza de Deus. E eu fico pensando, como pode Deus, tão grande, Criador de todas as coisas, se sentir honrado com os nossos bens? Quando a palavra diz: honra ao Senhor com seus bens, isso me faz pensar que o Senhor é um Senhor muito humilde, que Ele consegue se sentir honrado, não pela quantidade do que você está dando, mas pelo quanto aquilo representa para você.
Este foi o segredo daquela viúva pobre. Muitas pessoas estavam dando muitas coisas, e aquela viúva veio e deu o que representava muito pouco para a sociedade. E Jesus falou: essa deu mais do que todos os outros. Eles questionaram: mas Jesus, eles estão dando tantas coisas e ela deu só tão pouquinho. Ele falou: mas todos deram do que lhes sobrava. Essa deu de tudo quanto possuía. Então o Senhor se sentiu tão mais honrado com aquela viúva. Existe um texto, é o último texto que eu vou ler, Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz assim: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o temor para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Olha o que esse texto está dizendo. Aquele povo estava oferecendo ao Senhor animais cegos, animal coxo, animal doente. O que representa isso? Isso representa aquele animal que não tem mais valor, aquilo que não custa mais, aquilo que aquele homem já ia descartar mesmo. E tantas pessoas estão oferecendo ao Senhor exatamente isso, aquilo que não tem valor, aquilo que é sobra, aquilo que é resto. Com todo respeito, eu quero te falar: se você congrega em algum lugar, você vai oferecer ao Senhor uma oferta, não ofereça ao Senhor resto, não ofereça ao Senhor aquilo que não te custa nada. Ofereça sempre ao Senhor algo que te custe, algo que vai honrar ao Senhor, algo que vai dizer para o Senhor: Senhor, isso aqui representa muito para mim, mas eu quero te oferecer para te honrar como uma oferta. O Senhor está falando: apresenta essa oferta que você apresenta a mim, apresenta ela ao teu governador e vai ver se ele está favorável a você. Trazendo para o nosso contexto aqui, será que aquela oferta que nós oferecemos ao Senhor nos cultos, será que aquela oferta, se fosse com aquele dinheiro comprar um presente para honrar o nosso governador, será que seria mesmo um presente de honra? A verdade é que nós temos honrado o Senhor muito pouco. A verdade é que nós temos honrado aos nossos pais muito pouco. A verdade é que nós temos honrado ao nosso marido, à nossa esposa, muito pouco. A verdade é que nós temos honrado aos nossos filhos muito pouco. A verdade é que temos honrado a empresa a qual trabalhamos, ao nosso patrão, muito pouco. Aos nossos pastores temos honrado muito pouco. E por que eu quero falar sobre esse assunto tão sério com você? Por causa do que eu falei no início. A honra é a semente da longevidade. Honra é a semente da longevidade. A honra abre portas. A honra tem o poder da iniciação. Eu quero falar com você sobre honra, porque se você conseguir viver uma vida de honra, Deus vai te abençoar muito, Deus vai te prosperar muito, portas vão ser abertas na sua vida, portas de bons relacionamentos, portas ministeriais, portas de bons empregos, porque a honra faz isso. Eu quero que com essa palavra você aprenda a viver uma vida de honra. E eu quero te falar pessoalmente, eu aprendi a honrar o Senhor. E por causa da honra que eu tenho dedicado ao Senhor, Deus tem me abençoado tanto, sem medidas. Porque a honra é uma semente. Você planta e você colhe. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Eu espero que essa palavra te edifique, te ensine a viver uma vida de honra. Aonde você congrega, na igreja onde você está,
Aprenda a honrar a Deus, a honrar seus familiares, a honrar aqueles que Deus estabeleceu sobre sua vida como autoridade. E você vai ver que você vai viver uma vida muito mais abençoada, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. E eu quero te pedir em teu nome, Pai, que essa palavra alcance cada espírito, alma, cada coração, para que essas pessoas possam desfrutar do melhor de Deus nessa terra. No nome do Senhor Jesus, ensine-os, Pai, a viver uma vida de honra, para que eles possam colher as bênçãos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima.